Uma coisa em comum entre os problemas que nós resolvemos até agora é que o carregamento externo em todos eles era contínuo. Isso quer dizer que o carregamento externo pode ser descrito por algum polinômio que tem a mesma expressão ao longo de todo o sistema. Nesse primeiro exemplo, a gente tinha um eixo em que o carregamento externo era zero. Nessa barra, a gente tinha um carregamento externo descrito por um polinômio de ordem 1. E nessas duas vigas, o carregamento externo era uma constante. Nessa aula, a gente vai ver como descrever carregamentos descontínuos. Essa viga, por exemplo, tem um carregamento constante descontínuo que muda de expressão ao longo do comprimento da viga. Entre A e C, esse carregamento é zero. Entre C e E, ele passa a ser essa constante menos que zero. A gente vai também ver como descrever a presença de cargas concentradas como a carga introduzida por esse apoio no ponto B. Esse rolete introduz uma carga concentrada nesse ponto. É a única coisa que a gente não sabe o valor dessa carga por enquanto, mas é necessário incorporar a presença dessa carga quando a gente for descrever a expressão do carregamento externo dessa viga. E até agora a gente não sabe fazer isso. A gente vai ver também como descrever que aqui no ponto D tem esse momento fletor concentrado. Esse momento fletor concentrado faz parte do carregamento externo e a presença dele precisa ser descrita de alguma forma, mas até agora a gente não tinha como descrever isso. Veja que do ponto de vista da solução do problema, essa viga não tem dificuldade adicional nenhuma. É uma viga isostática que tem condições de contorno suficientes para resolver, e a única dificuldade aqui é descrever o carregamento externo, que é descontínuo. A ferramenta que a gente vai usar nesse curso para descrever carregamentos descontínuos, como os dessa viga, são as funções de singularidade. Funções de singularidade não são um método novo para resolver sistemas. O único propósito delas é descrever carregamentos descontínuos. A gente vai usar funções de singularidade em conjunto com o método de soluções que nós já vimos, o método das equações diferenciais de equilíbrio, para resolver problemas com carregamentos descontínuos. Primeiro considere essa família de funções Hn de x descrita pelo inverso de 1 mais o exponencial de menos nx. Ela é uma família de funções porque é uma função de x, mas a forma com que ela varia com x depende desse número natural n. Essa função é chamada de sigmoide e ela tem algumas propriedades. O valor de Hn de x para x igual a zero é meio, independentemente do valor de n. O limite de Hn de x para x tendendo a mais infinito dá 1, e o limite de Hn de x para x tendendo a menos infinito dá 0. Ambos esses limites são independentes do valor de n. Então a curva de Hn de x fica algo assim. Tende a mais 1 para valores muito grandes positivos de x, tende a 0 para valores muito grandes negativos de x e passa por meio em x igual a 0, independentemente do valor de n. A influência de n no comportamento de Hn de x é que essa curva vai ficando mais vertical em torno de x igual a 0 conforme o valor de n aumenta. No limite em que n tende a infinito, essa curva tende a essa descontinuidade. Ela vale 0 para todo x menor que 0 e vale mais 1 para x maior ou igual a 0. Isso está expresso aqui matematicamente. O limite de Hn de x para n tendendo a mais infinito vale 0 para x negativo e vale mais 1 para x positivo ou nulo. Essa função é conhecida como função degrau ou distribuição de Heaviside. É o limite da função sigmoide quando n vai para mais infinito e ela resulta nesse degrau, que vale 0 até um ponto e de repente passa a valer 1. A gente pode deslocar esse degrau para um ponto arbitrário A, subtraindo A do argumento da função. Agora esse degrau deslocado é descrito pelo limite de n tendendo a mais infinito de Hn de x menos A, e ele vale 0 para x menor que A e vale mais 1 para x maior ou igual a A. Veja que essa função é suficiente para descrever o primeiro caso de carregamento descontínuo que a gente tinha nessa viga. Veja que aqui a gente tinha um carregamento que vale 0 até um certo ponto x igual a L sobre 2. E depois de x igual a L sobre 2, esse carregamento passa a valer menos que 0. Então uma forma de descrever essa parte do carregamento externo sobre essa viga é fazendo assim. Q de x é o limite para n tendendo a mais infinito de Hn de x menos L sobre 2, que vale 0 para x menor que L sobre 2 e vale mais 1 para x maior ou igual a L sobre 2. E eu multipliquei tudo isso por menos que 0, porque aí essa expressão toda passa a valer 0 para x menor que L sobre 2 e menos que 0 para x maior ou igual a L sobre 2, que descreve corretamente o que acontece nessa viga.
Mas falta ainda descrever a presença dessa força concentrada em B e desse momento concentrado em D. Considere agora a primeira derivada da função sigmoide. Você pode calcular essa derivada e ela dá essa expressão. Você também pode calcular os limites dessa derivada e vai ver que ela tende a zero quando x tende a mais ou menos infinito. E o valor da derivada em x igual a zero depende do valor de n. Quanto maior n, maior o valor da derivada em x igual a zero. O que acontece é que conforme n aumenta, a expressão dessa derivada vai ficando mais próxima dos eixos e esse valor em x igual a zero vai tendendo a infinito. No limite em que n tende a infinito, essa derivada dá zero para todo x, exceto em x igual a zero, e vai para infinito em x igual a zero. Essa distribuição é chamada de delta de Dirac. É o limite de n tendendo a infinito da primeira derivada da função sigmoide. A gente pode também deslocar essa distribuição para um ponto arbitrário A, subtraindo A do argumento da distribuição. Esse é o delta de Dirac deslocado para x igual a A, que vale zero para todo x, exceto x igual a A, e vai para infinito em x igual a A. A gente pode usar essa distribuição para representar cargas concentradas como uma carga concentrada devido ao apoio no ponto x igual a L sobre 4 nessa viga. Foi o que eu fiz aqui. Escrevi que o carregamento externo é esse limite para n tendendo a infinito da primeira derivada da função sigmoide deslocada para x igual a L sobre 4, que é o ponto de aplicação da carga, multiplicado pelo valor da carga. Eu não sei qual é o valor da carga aplicada nesse apoio no ponto B, então eu coloquei aqui como uma incógnita RYB. Essa expressão equivale a dizer que o carregamento externo vale zero para toda a viga, exceto no ponto B, e vale uma carga concentrada de magnitude RYB no ponto B. Por fim, considere agora a segunda derivada da função sigmoide. Essa derivada dá essa expressão, e se a gente plotar essa expressão, vai obter algo assim. Essa função vai para zero para x tendendo a mais e a menos infinito, e conforme x se aproxima de zero, ela faz algo assim, e passa por zero independentemente do valor de n. Conforme o valor de n aumenta, essa curva vai ficando menos suave e vai se aproximando do eixo vertical, e esses picos vão aumentando de valor. No limite em que n tende a infinito, essa função resulta em duas singularidades infinitamente próximas. Uma delas é uma singularidade positiva infinitamente próxima de x igual a zero, se aproximando de x igual a zero por valores negativos, e a outra é uma singularidade negativa infinitamente próxima de x igual a zero, se aproximando de x igual a zero por valores positivos. O efeito resultante dessas singularidades infinitamente próximas é de um dipolo, um momento concentrado na origem, orientado no sentido horário. De novo, é possível deslocar esse dipolo para um ponto arbitrário A, subtraindo A do argumento da função. Uma coisa importante é que essa segunda derivada resulta no momento no sentido horário. Esse é o sentido contrário do que nós tínhamos convencionado até agora para momentos externos aplicados. Até agora, momentos eram positivos no sentido positivo dos eixos coordenados de acordo com a regra da mão direita. Quer dizer que o momento em torno do eixo Z, que sai do plano da tela, era positivo no sentido anti-horário. Mas se a gente usar funções de singularidades para descrever momentos concentrados, momentos agora são positivos no sentido horário. A gente pode usar essa função agora para descrever esse momento concentrado no ponto x igual a 3L sobre 4 dessa viga. Veja que esse momento está no sentido anti-horário, então esse é um momento negativo. Para descrever esse momento na equação do carregamento externo, eu posso escrever que q de x é o limite para n tendendo a infinito da segunda derivada da função sigmoide deslocada para x igual a 3L sobre 4, que é o ponto de aplicação do momento, multiplicado por menos md, que é o valor do momento aplicado, negativo. Isso corresponde a um carregamento igual a zero para todo x, exceto em x igual a 3L sobre 4, no qual ele vale o momento concentrado negativo md. Nesse ponto, a gente atingiu nosso objetivo, que é descrever matematicamente carregamentos descontínuos, inclusive forças em momentos concentrados. Uma vez tendo a descrição matemática desses carregamentos, a gente pode derivar, integrar e resolver nossos problemas de barras, eixos e vigas, mesmo que eles tenham carregamentos descontínuos. Para a gente não ter que usar essas expressões longas toda vez que a gente quiser descrever um carregamento descontínuo, a gente introduz aqui uma nova notação para simplificar isso.
A notação usa esses colchetes, um valor A indicando o ponto de aplicação da carga e um índice m indicando a ordem da função de singularidade. Essa notação significa que essa função de singularidade vale 0 para x menor que a e vale o polinômio x menos a elevado a m para x maior ou igual a a. Aqui são alguns exemplos dessa notação para valores diferentes de m. Esse primeiro exemplo mostra o caso em que m é igual a 2. Essa função de singularidade, x menos a elevado a 2, segundo a definição, vale 0 para x menor que a, e vale o polinômio x menos a elevado a 2 para x maior ou igual a a. Então dá essa parábola para x maior ou igual a a. Esse é o caso de m igual a 1. Essa função de singularidade vale 0 para x menor que a e vale o polinômio x menos a elevado a 1, que é uma reta. Aqui o caso é m igual a 0, que vale 0 para x menor que a e vale o polinômio x menos a elevado a 0 para x maior ou igual a a. X menos a elevado a 0 é igual a mais 1 para todo x. Então essa função de singularidade elevada a 0 é uma constante igual a mais 1 para qualquer x maior ou igual a a. E aqui os casos de força e momentos concentrados. O caso m igual a menos 1 é usado para representar forças concentradas. A função de singularidade x menos a elevado a menos 1 corresponde a uma força concentrada de amplitude 1 aplicada no ponto x igual a a. Se o valor da força for diferente de mais 1, é só multiplicar essa expressão pelo valor correto. E o caso m igual a menos 2 é usado para representar momentos concentrados. A função de singularidade x menos a elevado a menos 2 corresponde ao momento concentrado de amplitude mais 1 aplicado no ponto x igual a a. Se o valor do momento for diferente de mais 1, é só multiplicar essa expressão pelo valor correto. E aqui é importante ter em mente que essa função de singularidade indica momentos positivos no sentido horário. Ao longo da solução de um problema pelo método das equações diferenciais de equilíbrio, a gente vai precisar integrar essas equações do carregamento. Integrando uma vez para achar a expressão do esforço cortante, integrando duas vezes a gente acha a expressão do momento fletor. Então é preciso saber como ficam as integrais dessas funções de singularidade que agora vão ser usadas para descrever o carregamento externo. Essas regras de integração estão resumidas aqui. A integral de uma função de singularidade geral com expoente m maior ou igual a zero fica isso. Fica a função de singularidade elevada a m mais 1 dividida por m mais 1. É uma regra de integração igual à regra de integração de polinômios. Mas para m negativo as regras são diferentes. A integração da função de singularidade de expoente menos 1 fica a função de singularidade com expoente 0. E a integração da função de singularidade de expoente menos 2 fica a função de singularidade com expoente menos 1. Agora eu vou descrever o carregamento descontínuo daquele exemplo anterior usando essa nova notação. Essa aqui é a expressão do carregamento externo daquela viga mostrada aqui. Esse primeiro termo do expoente 0 representa essa constante menos Q0 que começa a ser aplicada em x igual a L sobre 2. Essa função de singularidade vale 0 para x menor que L sobre 2, que é mostrado aqui, e vale o polinômio x menos L sobre 2 elevado a 0 para x maior ou igual a L sobre 2. X menos L sobre 2 elevado a 0 é igual a 1, que multiplicado por menos Q0 significa que essa função de singularidade vale menos Q0 para x maior ou igual a L sobre 2. Então esse termo representa corretamente o que está mostrado aqui, um carregamento que vale 0 até L sobre 2 e depois passa a valer menos Q0. Esse segundo termo de expoente menos 1 representa uma carga concentrada. Aqui é uma carga concentrada aplicada em x igual a L sobre 4 e o valor da carga concentrada é uma incógnita. Isso representa a presença desse apoio em B, x igual a L sobre 4. Esse apoio introduz uma carga concentrada em B, é a única coisa que eu não sei o valor dessa carga. E esse último termo de expoente menos 2 indica a presença de um momento concentrado em x igual a 3L sobre 4. O valor do momento aplicado é menos md, e isso representa a presença desse momento concentrado no ponto D, x igual a 3L sobre 4, que é um momento negativo porque está no sentido anti-horário. Aqui tenho dois exemplos de carregamentos descontínuos que a gente pode descrever usando funções de singularidade. O primeiro exemplo tem esse carregamento que vale 0 até L sobre 3, vale menos Q0 nesse intervalo, e depois de 2L sobre 3 passa a valer 0 de novo. Uma forma de descrever esse exemplo, 1, é com essa expressão.
uma função de singularidade de expoente zero a partir de L sobre 3 e outra função de singularidade de expoente zero a partir de 2L sobre 3. Para conferir se essa expressão descreve mesmo esse carregamento, eu analisei quanto vale essa expressão nesses três intervalos. Considere primeiro o primeiro intervalo em que x é menor que L sobre 3. Para todo x nesse intervalo, x é menor que L sobre 3. Dessa forma, essa função de singularidade vale zero para todo x nesse intervalo. Para todo x nesse intervalo, x também é menor que 2L sobre 3. Dessa forma, essa função de singularidade também vale zero para todo x nesse intervalo. Então, essa expressão inteira vale zero nesse primeiro trecho, que representa corretamente o que está acontecendo aqui. No segundo trecho, x é maior que L sobre 3 e menor que 2L sobre 3. Para todo x nesse intervalo, x é maior que L sobre 3. Então, essa função de singularidade vale o polinômio x menos L sobre 3 elevado a zero, que vale 1, multiplicado por menos q0. Então, esse termo vale menos q0 nesse intervalo. Para todo x nesse intervalo, x é menor que 2L sobre 3, então essa função de singularidade vale zero. Então, essa expressão inteira vale menos q0 nesse intervalo, que representa corretamente o que está acontecendo aqui. Por último, vou avaliar essa expressão nesse último trecho para x de 2L sobre 3 até L. Para todo x nesse intervalo, x é maior que L sobre 3, então essa função de singularidade vale o polinômio x menos L sobre 3 elevado a zero, que é igual a 1, multiplicado por menos q0, então vale menos q0. Para todo x nesse intervalo, x é maior que 2L sobre 3, então essa função de singularidade vale o polinômio x menos 2L sobre 3 elevado a zero, que é igual a 1, multiplicado por mais q0, então vale mais q0. Aí, essa soma, menos q0 mais q0 dá zero, que representa corretamente o carregamento nesse último trecho. Então, essa expressão, com essas duas funções de singularidade, representa corretamente esse carregamento descontínuo que vale zero nesse trecho, menos q0 nesse trecho e zero nesse trecho. Esse segundo exemplo dá um carregamento inclinado que começa em zero e vai até q0 em x igual a L sobre 2. Depois de x igual a L sobre 2, ele vale zero. Há várias formas de descrever esse carregamento. A que eu vou propor aqui é o seguinte. Primeiro vou escrever a expressão dessa reta contínua que vai até infinito. Isso é simplesmente a expressão de um polinômio de primeira ordem. Depois, a partir de L sobre 2, eu vou subtrair uma reta com a mesma inclinação. Daí, essa reta contínua menos essa reta com a mesma inclinação vai resultar numa curva inclinada até esse ponto e daí para frente uma constante igual a q0. Aí eu posso subtrair essa constante q0 a partir de L sobre 2 para essa curva ir para zero nesse trecho. O resultado deve dar essa reta nesse primeiro trecho e zero no segundo trecho. Foi isso que eu fiz aqui. Esse primeiro trecho representa essa reta que começa em x igual a zero e vai até infinito. Esse índice 1 corresponde a uma reta e esse ponto 0 indica onde essa reta começa. 2q0 sobre L é a inclinação dessa reta. Veja que, nesse caso, é desnecessário usar a função de singularidade aqui. Como x é sempre maior que zero, essa expressão sempre vai valer o polinômio x menos 0 elevado a 1, que é igual a x. Então eu poderia escrever diretamente esse polinômio de ordem 1 aqui. Não é errado usar a função de singularidade aqui, só é desnecessário. Veja que esse polinômio representa corretamente essa reta. Quando x igual a zero, isso vale zero, e quando x igual a L sobre 2, isso vale q0. O único problema é que essa reta vale para qualquer x. Esse termo descreve uma reta que vai até infinito, e não essa reta que morre em x igual a L sobre 2. Então eu preciso agora subtrair esses dois termos aqui. Esse segundo termo é a primeira subtração. Ele subtrai essa reta com a mesma inclinação a partir de L sobre 2. Veja que é uma função de singularidade de expoente 1, porque é uma reta. Ela começa a valer a partir de x igual a L sobre 2, que é o ponto a partir do qual eu quero começar a fazer subtração. E a inclinação dela é 2q0 sobre L, que é a mesma inclinação da reta anterior. O resultado desses dois termos deve dar agora uma curva que vai de 0 até q0 em L sobre 2, e depois fica uma constante aqui igual a q0. Falta agora só subtrair essa constante q0 a partir de L sobre 2. É isso que esse termo faz. Ele subtrai uma constante, por isso expoente 0. A subtração é feita a partir de x igual a L sobre 2.
e o valor da constante subtraída é Q0. Com funções de singularidade, a gente não precisa acreditar que a expressão está correta. Sempre é possível conferir se ela está correta, que eu sugiro que você sempre faça. Para conferir, eu posso analisar se a expressão representa a curva correta dentro de cada intervalo. Aqui eu dividi esse carregamento em dois intervalos, para x menor que L sobre 2 e para x maior que L sobre 2. Para qualquer x no primeiro trecho, x é sempre menor que L sobre 2. Nesse trecho permanece esse polinômio, porque ele não é uma função de singularidade. Como x é menor que L sobre 2, essa função de singularidade dá zero e essa função de singularidade dá zero. Sobra só o próprio polinômio, que representa corretamente esse carregamento entre 0 e L sobre 2. No segundo trecho, x é maior que L sobre 2. Permanece o polinômio, para qualquer x nesse intervalo, x é maior que L sobre 2. Então, essa primeira função de singularidade fica o polinômio x menos L sobre 2 elevado a 1. E essa função de singularidade fica o polinômio x menos L sobre 2 elevado a 0, que vale 1. Você pode expandir esses parênteses aqui e vai ver que isso dá mais 2q0 sobre L vezes x menos 2q0 sobre L vezes x dá zero. Essa multiplicação dá menos 2q0 sobre L vezes menos L sobre 2, que dá mais q0, e essa constante é menos q0, então essa soma dá zero. Então essa expressão também representa o carregamento entre L sobre 2 e L, que é igual a zero. No meu canal no YouTube você vai encontrar uma playlist à parte com plantão de dúvidas e lá tem um vídeo extra com mais exemplos sobre como descrever carregamentos inclinados usando funções de singularidade.